Olá, boa noite. Está no ar o Terra Viva DBO na TV, o programa que traz os destaques do mercado da pecuária de corte e de leite para os pecuaristas de todo o Brasil. Em 7 anos, o rebanho nacional com mais de 240 milhões de cabeças deverá ser rastreado por um chip. O Ministério da Agricultura e Pecuária lançou o Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos. O sistema para rastrear o rebanho vai monitorar individualmente cada animal por meio de um chip. O plano é fazer um controle mais rigoroso de segurança com relação à sanidade, origem, manejo e comercialização do animal. A ferramenta, o foco dela é sanitário, né? A gente sabe disso, a discussão toda foi baseada nisso, mas a rastreabilidade é uma ferramenta também, que pode ter inúmeros usos para atender qualquer requisito de mercado, e a gente sabe que o Brasil tem condições de atender qualquer tipo de demanda. A identificação individual será por meio de um bottom ou brinco eletrônico na orelha do boi, ambos da cor amarela. Neles vão estar todas as informações referentes ao animal, como data de nascimento, raça, sexo, histórico de vacinação, tratamentos veterinários, peso, desempenho produtivo e informações reprodutivas, que vão estar registradas em um sistema de gestão, como banco de dados locais ou plataformas online. Nós não estamos isolados do mundo e nem somos imunes a essas mudanças que ocorrem ao longo do tempo. Então, a rastreabilidade individual, ministro, ela traz essa qualificação, vai atender o nosso perfil e vai colocar o Brasil, maior produtor mundial de carnes e provavelmente, em muito tempo, líder em conteste da exportação de carne bovina no mundo, no patamar que ele está, protegido contra eventos e desafios sanitários e qualificando a produção nacional. A expectativa é que até o ano de 2032, os mais de 240 milhões de animais estejam com o chip. Os benefícios da identificação individual vão além do controle sanitário. A inovação vai garantir a rastreabilidade, que vai disponibilizar a origem dos animais e o que é essencial para a exportação. Outro benefício é a gestão eficiente, que vai melhorar o manejo do rebanho e o controle produtivo. Outro benefício é a segurança alimentar, já que vai aumentar a confiabilidade do consumidor no produto final. Além da valorização no mercado, já que produtos rastreados têm maior aceitação e preço. Nós estamos defendendo o produtor rural brasileiro, nós estamos defendendo o setor rural, que representa muito, nós exportamos hoje para mais de 160 países. Cada dia mais nós sabemos que as exigências vão ser maiores e nós precisamos estar preparados para isso. A rastreabilidade bovina será gradual e obrigatória a partir de 2027. Essa inovação é fundamental na pecuária moderna, especialmente em países que exportam carne e leite, porque além de atender às exigências sanitárias, facilita o acesso a mercados internacionais, como o do Japão e da Coreia do Sul. A forma de atestar isso é a rastreabilidade. Então, é um passo importante que os nossos pecuaristas conquistam, que nós vamos ter a capacidade de prestar conta de todas as boas práticas dos nossos produtores e acessar os mercados mais remuneradores. E olha, outra notícia que o pecuarista precisa ficar atento. O Parlamento Europeu aprovou um acordo que adia por 1 ano a vigência da Lei Antidesmatamento da União Europeia. A votação teve 546 votos favoráveis, 97 contra e 7 abstenções. O texto do acordo ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Europeu, publicado no Jornal Oficial da União Europeia, para o adiamento ser oficializado. Com a decisão, grandes comerciantes e operadores terão que aplicar as novas regras a partir de 30 de dezembro do ano que vem. Já as micro e pequenas empresas devem adotar obrigações em 30 de junho de 2026. O pedido de adiamento foi feito pela Comissão Europeia em resposta à preocupação da falta de condições dos países de cumprir as regras a partir do final deste ano, como estava previsto inicialmente. Para produzir com excelência e em larga escala, é fundamental ter muita atenção com o manejo dos pastos na fazenda. E já que garantir uma alimentação adequada para o gado é de extrema importância para os amigos pecuaristas, toda quarta-feira a gente exibe a nossa sessão de pastagens com a zootecnista doutora Janaína Martuccello.
E o assunto de hoje é a escolha da planta forrageira. Confira. A escolha da planta forrageira é um passo fundamental para que a gente tenha uma pecuária pasto rentável e competitiva. Mas quais são os critérios que nós devemos utilizar para escolher adequadamente a planta forrageira que você vai utilizar no seu sistema de produção? O primeiro critério que deve ser levado em consideração são as condições climáticas. Existem algumas plantas forrageiras que não são adaptadas a regiões de pouca chuva. Portanto, se você está num ecossistema em que você tem uma precipitação em torno de 300, 400 milímetros por ano, não é interessante que você utilize plantas que sejam mais exigentes em relação à água. Por exemplo, pânico e braquiária. Para essas regiões é recomendado que a gente utilize o capim-búfio ou até mesmo o andropógon. Um outro fator que deve ser considerado quando a gente vai escolher a planta forrageira é a fertilidade do solo. As plantas forrageiras são classificadas naquelas que têm baixa exigência em fertilidade do solo, média exigência e alta exigência. As classificadas no grupo de baixa exigência são Braquiária decumbens, Braquiária umidícola, Andropógon gaianus. As de média exigência são as braquiárias brisantas e seus híbridos. E as de alta exigência, aquelas das espécies Pânico máximo, Peniceto purpúreo, capim-elefante e também aquelas sínodon, como por exemplo o Tifton ou até mesmo o capim corticross. Portanto, a análise do solo é fundamental para que a partir daí você possa fazer essa escolha. Se você tiver um solo fraco e quiser trabalhar com uma planta de alta exigência, como por exemplo capim mombaça, capim zuri, capim quênia, você vai precisar fazer as correções e as adubações necessárias para que as exigências dessa planta sejam então atendidas. Mais um fator que deve ser levado em consideração é a capacidade de manejo do pecuarista e da sua equipe. Algumas plantas, principalmente aquelas de crescimento cespitoso e que têm alto acúmulo de forragem, como por exemplo paredão, zuri, quênia, mombaça, são plantas que são mais indóceis para o manejo, ou seja, elas são bem mais difíceis de serem manejadas. Portanto, elas devem ser utilizadas em sistemas sob lotação intermitente ou pastejo rotacionado. Já as braquiárias, elas são preferidas para sistemas menos intensificados, o que não significa dizer que elas não podem ser utilizadas em regime de intensificação. Portanto, avalie esses critérios antes de escolher a planta forrageira, porque a escolha errada da planta forrageira pode levar o seu pasto à degradação, já que ela não vai estar adaptada à sua condição de clima, de solo, de manejo e também de topografia. Então é importante que você avalie esses critérios para fazer a escolha de forma mais assertiva. Obrigado, Janaína. O Terra Viva DBO na TV faz uma rápida pausa. Não saia daí. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. O mercado do boi gordo vem dando o que falar. Há pouco tempo, preços subindo de forma disparada. Agora, uma pressão de baixa vem afetando as praças boiadeiras de todo o Brasil. Além disso, expectativas altas por parte dos pecuaristas para as últimas semanas do ano. E para falar disso, claro que a gente recorre a um especialista. Eu converso agora com o zootecnista Felipe Fabre, analista de mercado da Scott Consultoria. Boa noite, Felipe. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite, Isaac. O prazer é todo nosso e obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos falar sobre o mercado essa semana. Perfeito. Fábio, eu vou começar falando sobre umas notícias que a gente noticiou no primeiro bloco, né? O Brasil finalmente vai ter um plano de rastreabilidade de bovinos e búfalos. Qual que é o impacto disso para o mercado pecuário? Bom, vamos lá. O Brasil já tentou em outros momentos, a realização de um sistema de rastreabilidade lá atrás, em 2002, o Sisbov. Ele começou como um plano de rastreabilidade individual sem um planejamento adequado. Não é o que a gente tem enxergado do plano anunciado pelo Ministério essa semana. É uma ação conjunta que teve o envolvimento aí da CNA, teve o envolvimento de outros agentes do setor da cadeia de produção, e ele é um plano que prevê aí uma mudança ou uma adoção dessa rastreabilidade de modo gradual. O seu projeto ele deve ser concluído só em 2032,
tendo um início, uma obrigatoriedade para os produtores a partir de 2027. Segundo o governo, isso não vai onerar o produtor, então a gente ainda tem que entender qual que vai ser o mecanismo adotado aí pela cadeia, pelo governo brasileiro, tá? A gente diz aí que vai ser utilizada a questão de um blockchain para poder ter todo esse sistema. É uma medida ousada na nossa interpretação, porque hoje a gente tem boi em todo o município do Brasil, nós temos praticamente mais boi do que pessoas aqui no Brasil. Então, é uma medida ousada e que vai levar tempo, pensando aí nos próximos anos, tá? Vai levar tempo, dedicação e olhando para o aspecto de mercado, coloca a gente em um outro patamar, tá? Nos coloca em uma vitrine muito maior em termos de acesso a mercados, principalmente pensando na questão ambiental. Tem sido aí uma pressão, tem havido uma pressão muito grande na questão de políticas ambientais. A gente já tem hoje um mapeamento muito bom da última fase da cadeia de produção, que é a fase de terminação, através da questão da GTA, só que havia aí uma pressão por parte do mercado do que a gente chama dos fornecedores indiretos, que são os produtores de cria e os produtores de recria dentro desse processo. Então, isso deve facilitar para os próximos anos o acesso a mercados mais exigentes, deve acabar isentando ou até mesmo colocando um selo a mais na nossa visão de responsabilidade quanto à produção brasileira no aspecto ambiental, porque no aspecto produtivo, no aspecto tecnológico, a gente já é referência, tá? Então, essa é a nossa interpretação a respeito desse tema. Outra notícia importante é que o Parlamento Europeu adiou o início da lei antidesmatamento por mais um ano. Isso é algo que impacta diretamente a produção brasileira a partir do ano que vem? Olha, pensando na pecuária de corte exclusivamente, tá? A gente, até pegando o gancho da rastreabilidade, já é um ponto que vai nos ajudar a ter uma chancela maior para qualquer imposição protecionista como essa, na nossa interpretação, era uma imposição protecionista. O mercado europeu viu que a coisa não funcionaria muito bem, que eles ainda precisavam ajustar alguns pontos. O Brasil já havia pleiteado para que houvesse esse adiamento e agora veio a confirmação, né? Enfim, essa confirmação ela é benéfica, sim, para a cadeia de produção brasileira, mas não tanto para a pecuária de corte. Por quê? Hoje a União Europeia, em termos de volume, ela representa 2% do que nós exportamos para o mercado internacional, a União Europeia, da nossa fatia de mercado. É claro que é um mercado que responde a quase 800 bilhões de dólares, então é um mercado que, apesar de uma fatia pequena, ele tem uma relevância monetária muito grande. Então é bom porque nos coloca aí sem nenhum risco para o próximo ano de má interpretação. Há uma discussão sobre a questão de aceitar o nosso Código Florestal ou não por parte dessa lei de desmatamento. Enfim, tem pontos ainda que estão incertos e aí com esse um ano a mais dá para nós trabalharmos melhor na questão do que vai ser adotado ou não, até onde essa lei vai ser batido o martelo e por aí vai, tá? E pegando mercados que na nossa interpretação acabam se beneficiando mais, o mercado de café e o mercado de soja, eles acabam tendo um peso aí nesse contexto muito maior, principalmente o mercado cafeeiro, cujo destino das exportações hoje acabam sendo, em sua maior parte, a União Europeia. Então, nesse sentido, a gente passa a ver que esses setores da cadeia de produção, eles acabam tendo um ano aí para ter um pouco mais de tranquilidade, para pensar um pouco mais em estratégias e se adequar ao que essa lei de desmatamento está prevendo. A rastreabilidade, olhando para a pecuária de corte brasileira, olhando para o nosso setor aqui como pauta central, ela vai acabar sendo um ponto positivo para poder aí, romper qualquer medida protecionista que essa lei venha a trazer. E, além disso, também o próprio acordo comercial entre a União Europeia e Mercosul, anunciado há pouco tempo atrás, também vem com algumas medidas que nos colocam aí em uma posição talvez um pouco mais confortável. Importante tirar essas dúvidas. Ô Fábio, eu estava de férias até semana passada, né? Passei cerca de um mês fora. Quando eu saí, os preços do mercado aqui do boi gordo estavam subindo. Eu voltei e vi que as cotações não param de cair, né? O que aconteceu, principalmente aí nessa segunda semana de dezembro, que o mercado continua com os preços pressionados para baixo?
Olha, Isaac, o que acontece? A demanda está pesando. Tá? Demanda aonde? Principalmente demanda internacional. A gente brincou um tempo atrás aqui no nosso boletim que a corda no mercado do boi gordo ela esticou demais. E realmente, se a gente pega para analisar agosto a novembro, a gente saiu de R$ 240 por arroba para 350, até relatos de R$ 360 por arroba no fim do mês de novembro. Aí a programação da indústria ela avançou bem com essa precificação no final de novembro e a gente chegou num momento que as programações elas não tinham tanto a necessidade de avançar. Semana que vem a gente tem um feriado na quarta-feira, temos as festas de Natal na quarta-feira, então adianta a gente colocar a boiada no curral no dia 24, porque a gente já para na metade do dia praticamente, enfim, algumas indústrias não trabalham nem na própria terça-feira, e aí na semana seguinte a gente tem também o mercado com feriado na quarta. Então havia uma dificuldade maior em compor as escalas nesse período, a indústria se programou, conseguiu compor essas escalas e a demanda, olhando no aspecto de mercado externo, ela veio um pouco mais fraca agora em dezembro, tinha sido um dos pilares para sustentar a arroba no atual patamar que a gente viu ali em meados de novembro, perdeu um pouco de força em termos de volume nesse mês de dezembro, vem com um ritmo muito bom, não dá para a gente reclamar, são 9 mil toneladas dia, mas abaixo do que foi novembro e abaixo do que foi dezembro do ano passado. E aí, quando a gente olha para o mercado interno, o preço da carne ele ficou mais caro para o consumidor brasileiro, houve uma dificuldade do varejo em repassar isso, ele não repassou na mesma intensidade que o atacado e que o boi gordo subiu, e aí, por isso, a indústria precisou colocar uma pressão um pouco mais forte de baixo. Desde o começo do mês, a arroba do boi caiu aí 11% em São Paulo, hoje referência na praça de R$ 310 e R$ 315 reais. Vai cair mais? Na nossa interpretação, não. A gente chegou a um piso de preços nessa virada de ano que deve ser o patamar que vai sustentar o mercado até 2025. Aí, para 2025 para frente, a conversa já é outra. Mas vamos convenhar. Para quem começou o ano com uma referência muito mais próxima dos 240 e está terminando com ela próxima dos 300, é uma boa surpresa, apesar dessa pressão de baixa que a gente está tendo nesse curto prazo. E as festas de fim de ano, como você mencionou, você acha que elas vão ajudar o mercado a reagir ou é um momento de preocupação para o pecuarista? Não, deve ajudar, tá? A gente enxerga que o consumidor brasileiro ele vem mais capitalizado agora para o final do ano, nesses últimos dias do ano. Há a possibilidade até da indústria, pensando na indústria varejista, no mercado varejista, né? De trabalhar com o quê? Uma manutenção de preços ao consumidor e tentar dar maior giro. Não acredito que vai ser essa estratégia. Acho que os preços devem subir e o varejo vai tentar vender o que pode nesse patamar. A gente tem essa semana, por exemplo, a entrada do 13º, a segunda parcela, o pessoal acaba gastando um pouco mais, acho que a preocupação para o produtor tem que ficar mais para o período de janeiro. Janeiro é que vai ser um divisor de águas na nossa interpretação para direcionamento de preços da arroba do boi e janeiro, principalmente a partir do dia 15 para frente. Às vezes o pessoal acaba gastando mais do que deve nesse final de ano, tem algumas dívidas que vêm aí para o começo de 2025, para o começo de todo ano, né? Como matrícula escolar, material escolar, IPVA, IPTU, enfim, a série de encargos que acabam pressionando a população, e isso sim, com o preço da carne elevado, pode impactar o mercado do boi gordo no começo de 2025. Nessa viradinha, nesses próximos 15 dias, acho que é um cenário que estimula o consumo de carne bovina. Falando em 2025, o que o amigo pecuarista pode esperar do mercado, Fábio? Olha, vamos olhar para alguns fundamentos. Primeiro deles, pensando no ciclo pecuário de preços, quando a gente analisa o longo prazo, né? Se a gente for pegar o retrovisor e olhar lá para 2023, a gente teve um abate de fêmeas muito forte naquele ano e esse ano também. Por que eu estou citando isso? Olhar para o retrovisor nos dá um direcionamento do que deve vir para frente, pensando principalmente na reposição. O mercado de reposição ele deve sentir menos em 2025. Bezerrada, a gente deve ter uma menor oferta chegando no próximo ano, reflexo dos abates lá em 2023, e aí o preço da reposição, na nossa interpretação, deve ter um movimento de alta. Isso para o mercado do boi gordo também é um fator que a gente deve acompanhar. Por quê?
preços da reposição melhores, estímulo à cria. Então, a gente deve ter, a partir do próximo ano, é a nossa interpretação, a possibilidade de uma diminuição da oferta de fêmeas indo para abate, e aí os números no primeiro trimestre vão acabar indicando muito isso, como que vai estar o comportamento ali em janeiro, por parte do produtor na sua propriedade, na sua fase de estação de monta, mas isso nos indica um mercado mais firme para reposição. Com um mercado mais firme para reposição, o pecuarista deve segurar um pouquinho mais de fêmea e isso deve diminuir a oferta de bovinos destinados ao abate. Então, do lado da oferta, o mercado deve vir menos ofertado, seria um contexto de preços em alta para 2025. E do lado da demanda? Bom, exportação deve ter crescimento no próximo ano. A indicação hoje do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos é de crescimento de 0,7% frente a 2023. Para o amigo que está nos escutando, ele pode interpretar que, poxa, é um crescimento singelo. Mas é um crescimento singelo em cima de uma exportação recorde, que foi 2024. Então, é uma demanda externa que deve continuar aquecida no próximo ano, com uma oferta de bovinos para abate menor, segundo aí, a expectativa de retenção de fêmeas. E aí a dúvida que fica é mercado interno. A gente está vendo um dilema muito grande com relação aos gastos públicos. Isso está elevando o dólar para o maior patamar da história do mercado brasileiro. Deve elevar custo de produção, deve acabar tirando o poder de compra do brasileiro em função da necessidade de aumento da taxa básica de juros. Sim. E isso pode impactar o mercado interno. Então, do lado da demanda externa deve vir muito bem. Do lado da demanda interna, há dúvidas a respeito dela, e aí pensando na oferta, ela deve ser menor para o próximo ano. Tá certo então, Fabri. Muito obrigado. Quero te desejar aí boas festas para você e para todo o pessoal da Scott aqui, que são grandes parceiros do Terra Viva DBO na TV. Obrigado, Isaac. Obrigado a todo mundo que está por aí. Estamos juntos em 2025. Para quem está nos acompanhando de casa, feliz Ano Novo, Feliz Natal e boas festas, boa virada a todos. Até a próxima. Até a próxima. No próximo bloco, o fechamento do mercado do boi gordo. É já que a gente volta, não saia daí. E vamos agora para o fechamento do mercado do boi gordo nas principais praças de negociação do Brasil. Nesta quarta-feira, as praças boiadeiras continuam registrando quedas no mercado do boi gordo. As duas últimas semanas do 2024 devem fazer com que o mercado reaja positivamente, mas por enquanto a situação ainda é de redução nos valores da negociação do gado engordado em boa parte do país. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças em 11 das 32 praças boiadeiras do Brasil, sendo que em todas o preço caiu. No Acre, o boi é comercializado pelo pecuarista por R$ 260, a prazo e ainda sem descontar o fundo rural. No Maranhão, a queda foi geral, com o macho saindo por R$ 277 e a fêmea por R$ 257. Em Redenção, no Pará, o boi caiu para R$ 270 e no oeste da Bahia, o macho custa R$ 295 por arroba. No Mato Grosso do Sul, as derriçadas ficaram por conta das fêmeas. Em Campo Grande e em Três Lagoas, a vaca não é vendida por mais que R$ 285. Em Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, a fêmea caiu sozinha para R$ 280. No sul do estado, apenas o macho teve queda no preço, caindo para R$ 300 redondos. No norte mineiro, o despencamento foi geral. O boi custa agora R$ 300 e a vaca R$ 290. No Triângulo de Minas, a situação foi a mesma, queda nos dois lados. O macho é comercializado por R$ 302 e a fêmea por R$ 285. E fechando a lista de derriçadas do dia, no oeste do Rio Grande do Sul, a vaca caiu para R$ 10,10 o quilo vivo, ou R$ 303 por arroba. O Terra Viva DBO na TV fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e audiência e até a próxima.